Boa noite a todos os irmãos da Congregação Espírita Cristã. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos conversar sobre o item 17, que ele já faz parte das instruções dos espíritos, que por sinal o espírito que vem nos trazer esse estudo é o espírito Miguel, em Bordeaux, 1862, e que é um sentimento nobre que todos nós devemos cultivar nos nossos corações para que nós consigamos alcançar, né, a caridade, que a piedade faz parte da caridade também para com o nosso próximo. Então, que nós possamos refletir sobre esse estudo de hoje, e nesse momento eu peço aos espíritos mentores da congregação espírita, ao meu guia espiritual, aos espíritos que me acompanham, para que possam me orientar, me guiar, me conduzir, para que eu possa ter as palavras simples, claras e objetivas, para que nós consigamos absorver tudo aquilo que será dito através desse estudo, para que nós possamos refletir e colocar em prática esse sentimento de piedade pelo nosso próximo. Então, para darmos início a esse estudo, nós vamos ler a página do livro Jesus no Lar, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Nélio Lúcio, e a página desse livro é a 67, o texto é o 14, o título A Coroa e as Asas, que fala assim: comentava-se na reunião as glórias do saber, quando o Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alparcata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário, cumprimentando-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si,
como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe a piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. E assim, com essa página, para que nós possamos refletir sobre a piedade, sobre como nós queremos alcançar o objetivo da nossa encarnação, que é alcançar a perfeição relativa, que todos nós ainda nos encontramos um pouco distante, mas basta que tenhamos a fé, a coragem e o amor pelo nosso próximo. O que Jesus veio nos trazer foi o amor. Ele exemplificou, tudo aquilo que ele disse. Ele não poupou fraternidade para conosco, ele não poupou indulgência, não poupou perdão para cada um de nós. Então, que nós possamos agir da mesma forma para com o nosso próximo, lembrando que aqueles que ainda estão na retaguarda, como nos fala a página, estão como nós, que um dia também estivemos na retaguarda, mas tivemos sempre alguém que nos desse a mão para que nós pudéssemos avançar um pouquinho mais. E assim, com essa pequena reflexão, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estar ainda hoje no corpo físico, pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo os ensinos do Mestre Jesus através do seu Evangelho de amor e pedindo, Senhor, para que toda a humanidade possa estar amparada e apoiada no teu amor, tendo a consciência de que tudo irá passar, que todos nós devemos fazer a nossa parte para com aqueles irmãos que estão num sofrimento muito maior que o nosso. Às vezes nosso sofrimento não é tão grande, mas nós o vemos de um tamanho que
na realidade é tão minúsculo diante da dor do nosso próximo. Que possamos trabalhar a piedade nos nossos corações como um sentimento de caridade para com o nosso próximo, assim como nós queremos que o próximo tenha caridade para conosco. E diante dessa oração que nós estamos pedindo também a Maria Santíssima, que com seu imenso amor de luz, seu manto de amor e de luz, possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles possam ter a mesma oportunidade que nós estamos buscando de elevação, para que nós todos consigamos ainda habitar o planeta já em regeneração. Agradecendo e pedindo ao meu guia espiritual, aos mentores dessa casa, aos amigos que me acompanham, que possam me intuir, me orientar, me guiar, para que as minhas palavras saiam simples, claras e objetivas na noite de hoje. E pedimos ainda, Senhor Jesus, para que possa permanecer conosco em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver hoje o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que vai nos falar sobre a piedade, que é o item 17, que já faz parte das instruções dos Espíritos. E começa assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, ou seja, daqueles espíritos puros que nada mais têm a resgatar nesse planeta, né? Que são aqueles espíritos que já alcançaram todas as encarnações necessárias para a sua depuração e que estão mais próximos ainda de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Nós vamos achar que a dor do outro é um espetáculo? Eu acho que o Espírito usou esse termo justo para nos chocar mesmo, para fazer com que nós despertemos que a dor do outro não é um espetáculo, que nós estamos aqui para nos auxiliar mutuamente, que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, que nós não achemos que a dor do outro é um espetáculo aos nossos olhos, e sim que nós consigamos chegar até ele e levar para ele uma palavra de conforto, de carinho, de fé, de muita esperança mesmo. Às vezes, através de um olhar, de um aperto de mão, de um abraço, nós estamos ali junto, tendo a empatia pela dor dele. E isso faz com que ele possa se sentir amparado e acolhido na sua dor. E ele continua: vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derrama nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação que encanto não experimentais. Ou seja, quando a gente faz pelo outro, é uma alegria tão profunda que nós sentimos que vale a pena nós tentarmos fazer ao nosso próximo aquilo que nós queremos que nos seja feito. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Ou seja, quando a gente vai ao mundo, né, sem nos preocuparmos, aproveitando as diversões todas que o mundo oferece, nós ficamos com um vazio muito grande dentro de nós. E quando nós nos voltamos para o nosso próximo, que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa pelo nosso próximo, isso nos preenche intimamente, isso nos dá uma alegria, uma satisfação, um sentimento de dever cumprido para com as leis divinas. Então, nós não devemos nos esquecer desses sentimentos, para que nós cada vez mais possamos fazer uso dele. E ele continua:
envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. É o que eu falei antes, nós nos sentimos realizados na certeza do dever cumprido. A piedade bem ouvido de si mesmo, é esse ouvido, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o Divino Mestre e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. E Jesus vivenciou, e exemplificou tudo aquilo que ele veio nos falar. Ele não se sentiu humilhado com as nossas criancices, com as nossas infantilidades, com os nossos ataques, que nós fazíamos junto a ele. Pelo contrário, ele simplesmente sentia a piedade de cada um de nós, vendo em cada um de nós a criança que nós ainda éramos, imaturos, e muitos de nós ainda continuamos com os mesmos sentimentos de imaturidade, com a mesma visão do passado. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, ou seja, quando nós começarmos a praticar aquilo que o Cristo veio nos trazer, com tanta clareza e com tantos exemplos, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Quando nós começarmos a praticar a piedade, a indulgência, o perdão, quando nós fizermos ao nosso próximo aquilo que nós queremos que nos seja feito, nós vamos conseguir fazer com que a Terra, o planeta Terra, chegue mais rapidamente à regeneração, que é isso que nós precisamos fazer. O sentimento mais apropriado a fazer, que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Então, quando a gente se propõe a auxiliar alguém, pelo sentimento da caridade, pelo sentimento do amor, pelo sentimento da piedade, esse alguém se sente tão amparado, tão gratificado, e as nossas lágrimas em favor deles, da dor deles, como se nós estivéssemos ali junto, com corações, na realidade estamos junto, quando nós nos propomos a auxiliar alguém nas suas necessidades, nós estamos ali junto com eles, sofrendo as mesmas dores que eles estão sofrendo. Talvez não na carne, mas simbolicamente nós estamos ali junto deles, sentindo as mesmas coisas que eles estão sentindo, e isso faz com que o coração deles se encham de esperança e de resignação, que nos falou lá no primeiro parágrafo. E assim a gente vai amenizando a dor do outro e esquecendo das nossas dores, e quando a gente se volta, as nossas dores já foram resolvidas por conta daquilo que nós dedicamos ao outro. Em vez de ficarmos nos lamentando, nós fomos em socorro do nosso próximo. Aí ele fala: nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Deixemos que a emoção fale mais alto dentro dos nossos corações, quando a gente olha alguma cena que nos deixa chocados, como o espetáculo que ele fala, aquilo que nos choca, aquilo que é para nos sacudir o espírito mesmo. Deixemos que a emoção fale mais alto. Como um vídeo que eu vi de umas crianças na África interpretando uma música, e eles fizeram os instrumentos, fizeram o microfone, fizeram como é mesmo? A câmera de vídeo, tudo com garrafa PET, improvisado, eles improvisaram tudo, tem a plateia, tem os cantores, tem aqueles que fazem o coral, a coisa mais linda que tem.
Aqueles irmãos são os ensinamentos para cada um de nós que tiver com o coração aberto para esse entendimento, porque eles do nada eles fazem muita coisa e têm a alegria de viver. Eles não ficam se lamentando, eles não reclamam da vida, eles simplesmente vivem. Eles vivem com aquilo que eles têm a possibilidade de ter e eles improvisam, eles dançam, eles cantam, sabe? É uma coisa magnífica de se ver, são esses irmãos africanos que têm essa situação bem crítica e bem paupérrima, e eles conseguem levar a vida com muita alegria e com fé e resignação. Então ele fala, né, para que nunca nós abafemos nos nossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo das suas misérias lhes perturbaria por instante a existência álacre, ou seja, a existência vazia, né? Aquela existência que eles só querem é usufruir daquilo que o mundo oferece. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. O mar morto, ele é muito salgado, ele tem muito sal. Então ficam aqueles detritos todos lá embaixo, né? Porque quem entra no Mar Morto, ele não afunda, não nada, simplesmente boia, né? Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arrefecia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibrações todo o ser e o abala penosamente, porque muitas das vezes a gente olha o sofrimento do outro e aquilo sacode o nosso espírito de uma tal maneira que nós somos, como é que se diz? Nós somos induzidos a fazer algo, a minimizar aquela dor quando nós estamos já com o coração aberto para isso, né? Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente antes de fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então, esse irmão ele vai ser eternamente grato, mesmo que nós não façamos nada com intenção de retorno, mas a gratidão é também uma das virtudes que nós podemos ter enorme, como nós temos gratidão pela oportunidade que Deus nos dá, por tudo aquilo que nós temos que ser gratos. E esses irmãos têm a gratidão à flor da pele, quando algo é feito para amenizar a sua dor. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios se prepara e enobrece. Então, a piedade, ela nos aproxima muito dos anjos, como nos fala o começo do capítulo, que fala que nós estamos mais próximos dos anjos quando nós praticamos a piedade para com o nosso próximo. E a piedade está ligada, é irmã da caridade. E nós vamos olhar aqui no livro, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, com psicografia de Alda Maria, no capítulo 39, nós vamos dizer assim, só aqui um dos parágrafos, porque não vai dar tempo de ler tudo. Então, fala assim, a caridade reúne em si mesma virtudes irmãs como paciência, fé, serenidade, perdão, piedade, renúncia, sacrifício, resignação e obediência. Então, a caridade é a expressão sincera, profunda do amor vivido pelo Filho do Altíssimo para com todas as criaturas. Assim, negar a caridade é mergulhar no lago escuro do egoísmo, é caminhar pelas veredas sombrias do orgulho. Então, nós temos que ter
em mente que a caridade é que vai nos sustentar, que vai ser o nosso aval na entrada da espiritualidade, quando nós dissermos até breve aqueles a quem deixamos para trás. Então, nesse momento, nós vamos agradecer por mais essa oportunidade, mais uma vez por essa oportunidade de refletirmos sobre a piedade, para que nós consigamos colocá-la em prática, seja mesmo à distância, através de um olhar, de um aperto de mão, de um abraço, de um sorriso, de um telefonema que nós possamos dar para alguém que nós saibamos que esteja atravessando um momento de dificuldade. Isso é trabalhar a piedade dentro de nós e a caridade. E assim, Senhor, agradecidos estamos por essa oportunidade, pedindo para que tenha piedade para com toda a humanidade que ainda nós estamos adormecidos, Senhor, a maioria de nós adormecidos no mal. Fazei com que todos nós tenhamos a mesma oportunidade, que eu sei que só depende de nós, mas fazei com que esses irmãos possam, Senhor, despertar para a oportunidade única que nós estamos tendo. Agradecidos estamos pelo amparo e o apoio da espiritualidade que me acompanha, pelo meu guia espiritual, pelos mentores da Congregação Espírita Cristã que estiveram comigo nesse momento, e pedimos ainda, Senhor, para que permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada, Senhor.